Como é que um órfão sem dinheiro ou conexões construiu a marca de relógio mais famosa do mundo? Com muitos dos relógios Rolex tendo na sua história uma mistura de mistérios e segredos, hoje vamos nos aprofundar na incrível história do zero ao luxo da Rolex e responder a pergunta que todo mundo faz: por que o Rolex é tão caro? A história da Rolex começa com Hans Wilsdorf, o misterioso inovador e fundador da empresa. Hans nasceu na Alemanha em 1881, filho de Anna e Johann Wilsdorf. Sua infância foi preenchida com amor, risos e felicidade, mas isso foi cortado tragicamente quando aos 12 anos de idade tanto sua mãe quanto seu pai faleceram inesperadamente com apenas alguns meses de diferença. De repente, Hans passou de ter dois pais amorosos para se tornar um órfão e teve que morar com seus tios, que o enviaram para um internato. Inicialmente, ele ficou muito deprimido com tudo isso, mas decidiu se jogar nos seus estudos como forma de escapar. Ele parecia particularmente gostar de aprender diferentes idiomas, o que mais tarde abriu o caminho para ele se mudar para o exterior quando terminou a escola. Depois de se formar, Hans foi trabalhar na Suíça, na empresa Kuno Kortan, um grande exportador de diversos tipos de relógios de bolso. Como Hans falava alemão, inglês e francês, ele trabalhou como funcionário e correspondente da empresa. No entanto, a empresa também fabricava alguns de seus próprios relógios, e assim esse papel deu a Hans uma grande oportunidade de entender a construção dos relógios e estudar a indústria relojoeira de perto. Enquanto muito trabalho manual envolvia tarefas repetitivas como a fabricação de centenas de relógios por dia, durante seu tempo lá, Hans desenvolveu uma profunda apreciação pela arte e ficou obcecado com a ideia de criar relógios perfeitos. Em 1903, Hans se mudou para Londres para trabalhar em outra empresa, onde teve um papel maior, pois estava envolvido como conseguir novas vendas e clientes. Isso lhe deu uma boa compreensão do que fazia uma marca de relógio se destacar da outra, e também como o marketing era crucial para o sucesso de uma marca. E embora esses empregos diferentes fossem bastante agradáveis, Hans estava sonhando muito maior e queria implementar as habilidades que aprendeu para si mesmo. Em 1905, aos 24 anos, Hans decidiu começar a sua própria empresa de relógios. Ele tinha uma pequena quantia de dinheiro que havia economizado e investiu no seu negócio, mas a maior parte do financiamento veio de seu cunhado, Alfred Davis, que se tornou seu cofundador. Juntos criaram a empresa Wilsdorf e Davis e começaram a importar relógios da Suíça para vender no Reino Unido. No entanto, naquela época os relógios de pulso não eram tão populares como são hoje, e eram principalmente considerados joias femininas. Na verdade, os amigos de Hans até tentaram dizer a ele que um relógio tão pequeno não teria sucesso, e um mecanismo delicado seria frágil e quebraria facilmente, e que um relógio tão pequeno não seria preciso. Na época, os relógios de bolso eram fortemente preferidos. No entanto, os relógios de pulso eram muito mais convenientes e elegantes, e Hans disse: "A minha opinião pessoal é que os relógios de bolso quase desaparecerão, e que os relógios de pulso os substituirão definitivamente." Hans sentia que os relógios da marca precisavam ser de melhor qualidade, então ignorou todas as críticas e pegou todo o dinheiro da empresa para fazer uma das maiores encomendas de relógios de pulso já feita na época. Ele estava comprando tudo que achava que transformaria os relógios de pulso e o futuro do mercado de relógios. Todos pensavam que ele estava louco, e até mesmo seu parceiro de negócio não tinha certeza se era uma ótima ideia. Mas Hans, segundo relatos, se encontrou com muitos relojoeiros diferentes, que eram considerados mestres da arte, e tentou aprender pelo menos uma nova lição com cada um deles. Hans então usou uma antiga conexão da época que ele trabalhava na Suíça para importar mecanismo suíço para que pudessem começar a criar relógios de pulso de alta qualidade. É claro que a qualidade de Hans não era o suficiente e que o reconhecimento da marca seria o elemento mais crucial de todos. E tudo começou com um grande nome memorável. Agora a origem do nome Rolex é um pouco curiosa. Hans afirmou que inicialmente tentou combinar letras aleatórias do alfabeto de todas as maneiras possíveis para criar centenas de nomes exclusivos, mas nenhum deles parecia certo. Foi então que, segundo ele, quando ele ia para o trabalho, um dia um gênio sussurrou em seu ouvido o nome Rolex. Independentemente de onde o nome realmente veio, era perfeito. Rolex era curto e memorável, e também fácil de pronunciar em qualquer idioma. Além disso, a Rolex parecia ter estilo e autoridade, o que ajudou a construir o reconhecimento da marca na verdade. Alguns anos depois, eles mudaram todo o nome da empresa para Rolex Watch Limited. Rapidamente, seus novos relógios de pulso começaram a vender bem, e em 1910, a Rolex tornou-se o primeiro relógio de pulso a receber o certificado de precisão suíço, e em 1914, o Observatório Britânico concedeu a um relógio Rolex a classificação de classe A, o que nenhum outro relógio desse tipo havia recebido antes. A Rolex estava começando a desenvolver uma associação com qualidade, o que ajudou a atrair ainda mais vendas.
Mas em 1914, a Primeira Guerra Mundial eclodiu. Foi realizado por uma tripulação usando o Rolex Oyster, além de Malcolm Campbell, que usou um relógio Rolex quando estabeleceu um recorde de velocidade na Terra em 1935. E, portanto, foi realmente essa estratégia combinada de um grande marketing que permitiram a Rolex continuar expandindo rapidamente e se tornando cada vez mais popular. Como em 1945, quando seu 40º aniversário da empresa, a Rolex lançou outro modelo chamado Date Justin, o primeiro relógio automático a apresentar uma janela de data em seu visor. No entanto, pouco antes da cerimônia para anunciar isso, Hans foi atingido com outra tragédia, quando perdeu a sua amada esposa, a Florence, que faleceu devido a uma doença. Sua esposa havia estado com ele nos bons e nos maus momentos, e esse foi, obviamente, um período devastador para ele. Hans era mestre em relógios, mas não era um mestre do tempo, e estava começando a pensar mais sobre a sua própria mortalidade. Assim, Hans passou os próximos anos desenvolvendo uma maneira de garantir que o futuro do seu império, que ele tinha construído do zero, estivesse em boas mãos. Foi por isso que, em 1946, ele estabeleceu a Fundação Hans Wilsdorf e transferiu sua participação de 100% da Rolex para a fundação. Até hoje, essa organização ainda mantém a propriedade e o controle total da Rolex. E como é uma fundação e não é uma empresa, não há impostos corporativos sobre qualquer lucro. Em vez disso, uma grande porcentagem do dinheiro vai para causas beneficentes, incluindo bolsa de estudos e treinamento de relojoeiros. Embora seja relatado que nem todo o dinheiro vai para causas beneficentes, como a Rolex é da propriedade do Trust, não há acionistas e nenhuma exigência de divulgar suas atividades financeiras, essa estrutura permite que o Rolex mantenha um nível muito alto de sigilo, de modo que, apesar de ser a marca de relógio mais conhecida do mundo, pouco se sabe sobre os assuntos internos da empresa, incluindo como ela é gerenciada, quem exatamente a gerencia, quanto dinheiro a empresa está ganhando ou o que eles estão fazendo com esse dinheiro. O que sabemos é que quando Hans morreu, em 1960, os novos proprietários da Rolex continuaram a ajudar a empresa a crescer cada vez mais. No entanto, houve um grande obstáculo na década de 1970. Eu quero humildemente te agradecer pela sua atenção. Um forte abraço e até o próximo vídeo.